Romanos capítulo 12, versículo 1, é o que o Senhor colocou ao meu coração para esta noite, em nome de Jesus, amém? Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Pai, em nome de Jesus, eu oro e peço que o Senhor fale em cada coração conforme a tua perfeita vontade, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos falar um pouco então, irmãos, sobre o culto racional. O que é o culto racional? O que é o culto racional que nós precisamos entender? Muitas vezes nós não pensamos, muitas vezes nós servimos a Deus, viemos à igreja de qualquer jeito, saímos do jeito que entramos, estamos na presença de Deus, às vezes há muito tempo, e não pensamos em que culto racional. O que é o culto racional? Irmãos, a gente vem para a igreja e muitas vezes sai da mesma forma. E por que isso acontece? Porque nós servimos a Deus muitas vezes sem entendimento. A gente não pode simplesmente, eu vou aderir à moda de todo mundo. É só nessa aqui que dá, Herbert. Essa aí é grave, não vai dar. Nós vamos aderir à moda de todo mundo, né? Nós vamos simplesmente copiar tudo quanto é igreja. Nós vamos servir a Deus do jeito que toda a igreja está servindo, porque somos um corpo só, somos irmãos. Só que nós devemos ir para a palavra de Deus e meditar, e saber que nos últimos dias a Bíblia diz que ia ter até doutrinas de demônios no meio da igreja do Senhor na terra. Então, irmãos, o que acontece? Ia ter até doutrina de demônios. E muitas vezes as pessoas aderem tudo que vê, tudo que ouve, e numa era de digital, numa era de compartilhamento, irmãos, as pessoas compartilham de tudo que vê. Falou de Jesus, eu estou compartilhando lá. E o fato que está falando de Jesus é importante, mas cuidado, para nós entendermos o que é um culto racional. O culto racional não tem a ver com o modelo da igreja se denominar pentecostal ou não. Porque vai ter igreja evangélica ou protestante que vai dizer assim, mas nós não somos pentecostais, o pastor é pentecostal. Hoje, se denominar pentecostal, vai depender do entendimento de algumas pessoas. Porque o Pentecoste, para muitos, é a pessoa que fala em línguas e que crê nos dons espirituais. E eu creio nos dons espirituais, desde falar em língua, profecia, todos eles que estão lá, ciência, tudo que está lá na palavra de Deus, eu creio. Mas é verdade que as pessoas colocaram, irmãos, muitas coisas no meio da igreja. É verdade que as pessoas muitas vezes extrapolam na forma de servir a Deus. É verdade que muitas coisas foram e continuam sendo aderidas, muitas vezes de algumas outras religiões, que muitas vezes são religiões que não louvam a Deus nem nada, são religiões satânicas, e aí o cristão acha tudo bonito no meio da igreja, e adora a Deus sem entendimento. Eu não estou dizendo sobre, eu posso pular na presença de Deus no louvor, não vejo nada contra isso. Eu posso me alegrar na presença de Deus, eu me movimento, eu danço, eu não estou falando dessas coisas. Pastor, eu gosto de falar em língua na hora que eu estou orando. Quando você fala em línguas, você edifica a sua própria vida. Eu tenho uma mensagem só sobre o falar em línguas e dons espirituais. Mas culto racional, Paulo está explicando que quando nós servimos a Deus, nos achegamos diante de Deus para oferecer o nosso corpo, a nossa vida. Quando fala de oferecer o corpo, está falando de sacrifício. Só que o sacrifício aqui não é um sacrifício de morte.
um sacrifício vivo, um sacrifício de vida. Cristo morreu por nós. As pessoas em várias religiões do mundo ofereciam sacrifício de morte. Ofereciam, muitas vezes, até filhos a Moloque. Ofereciam os animais. E mesmo os hebreus ofereciam os animais até Cristo vir. Os hebreus pararam aqueles que não servem a Cristo, não por causa de Cristo, mas por falta do templo. Mas a verdade é que os cristãos entendem o que está no livro de Hebreus, que Cristo se entregou por nós uma vez por todas. E tendo Cristo se entregado por nós, irmãos, uma vez por todas, a Bíblia diz lá em Hebreus que o novo e vivo caminho está aberto para nós. Nós podemos nos achegar à presença de Deus, porque Cristo nos justifica. Cristo nos remiu de todo o pecado. E nós não precisamos de um sacrifício. Antes, o sacerdote, para entrar no santo lugar, tinha toda uma consagração. Ele entrava amarrado na cintura. Porque se ele estivesse em pecado, quando ele chegava no Santo dos Santos, ele caía morto. E tinha um sino nele, que aquele sino ia balançar, então alguém lá fora ia puxar, para não poder entrar lá dentro para tirar, ia puxar o corpo daquele sacerdote pela corda. Mas quando Cristo veio, o véu foi rasgado. O novo e vivo caminho foi aberto. Só que isso, irmãos, não significa que a gente tem que viver para Deus de qualquer jeito. Eu não vou cair mais morto mesmo? Só não se esqueça que Ananias e Safira morreu foi depois de Jesus, né? Porque mentiram ao Espírito Santo. Mas enfim, Deus é misericordioso, e é isso que Paulo diz aqui, irmãos, pelas misericórdias de Deus. As misericórdias de Deus na Bíblia, fala que as misericórdias do Senhor, diz lá em Jeremias, são a causa de nós não sermos consumidos, elas são novas a cada manhã. Você pecou ontem? Não precisa me falar, não se entrega não. Se entrega ao Senhor. Mas se você pecou ontem e você se arrependeu, quando foi de manhã, as misericórdias do Senhor se renovou sobre a sua vida. Está lá em Jeremias, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Elas são novas a cada manhã. Só que não significa que por causa disso nós vamos viver tentando a Deus. Vamos viver andando de qualquer jeito. Vamos entrar na igreja e sair, cantar louvor, ler uma pregação, ouvir a pregação, sermos uma coisa dentro da igreja e lá fora sermos outra, nos acostumarmos com o pecado, nos acostumarmos com o mundo, nos acostumarmos com o modelo do mundo, porque é o que ele vai falar depois no versículo 2, que nós não podemos nos acostumar com o mundo, nós temos que ser renovado, transformado através da renovação do entendimento. Uma pessoa que serve a Deus, irmãos, verdadeiramente uma marca na vida dela é que o entendimento dela é renovado. Aquilo que ela não enxergava quando ela não servia a Deus, ela passa a enxergar. Ninguém precisa chegar para ela e dizer assim, olha, irmã, a tua roupa está vulgar. Irmão, a tua roupa está vulgar. Irmão, você está falando palavrão. O entendimento é renovado pelo Espírito Santo. Vem a presença de Deus e nos orienta, nos consola, nos conduz a toda a verdade. Mas como que isso começa a acontecer na nossa vida? O apóstolo Paulo fala, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Ele está dizendo assim, as misericórdias de Deus se renovam todo dia. Começa a pensar, Deus tem tido misericórdia de nós, mas vamos nos esforçar para ser diferente. E aí ele diz assim, ofereçam, peço que vocês ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo. 3 tipos de sacrifício ele vai falar aqui na palavra de Deus. Sacrifício vivo, sacrifício santo e sacrifício agradável a Deus. Sacrifício vivo tem a ver com estar vivo. Qual que é a marca da gente estar vivo? Se você vier aqui eu te dar um beliscão, você sente. Não precisa vir, mas se você vier,
e alguém te dá um beliscão aí, você vai sentir. Porque morto, corpo de morto, não sente. Quem sente é quem está vivo. Então o sacrifício vivo já começa aí. Está falando de sensibilidade. Você precisa ser sensível quando você entra na presença de Deus. Você precisa sentir o Espírito Santo, você precisa ter um entendimento que você, quando entra na presença de Deus, a Bíblia diz, guarda os teus pés ao entrar na casa de Deus, na presença de Deus. A casa não é santa, a parede não é santo, mas aquele que se faz presente para receber adoração é santo. Poderia esse culto estar sendo feito lá no meio da rua, não ia ter diferença. O lugar onde alguém se reúne para buscar a Deus, quando você entra para o ambiente de culto, porque o culto não é feito só na igreja, muitas mais vezes sim, você tem que ter sensibilidade. Você entra, você lembra que você é vivo, você sente as coisas. E quando você sente, você tem um entendimento. Você tem entendimento das coisas. Se alguém te fere, você sente. Então, o sacrifício vivo para um culto racional, irmãos, é a pessoa começar a entender o que a gente vem fazer no culto. Porque se a pessoa não colocar na cabeça dela, peraí, o que eu vou fazer no culto? Ah, eu vou lá porque eu gosto dos louvores que é cantado lá, eu acho tão bonito a banda tocar, é tão bonito ver banda tocar, né? Eu sempre gostei, desde pequenininho. Sempre via assim tocando no palco, eu sempre achei lindo ver banda tocando. Antes de servir a Jesus, eu já fui no show do mundo. Não sei se quem, né? A gente fala do mundo, é a nossa forma cristã de dizer, se incomode quem quiser. Mas vamos ser verdadeiro. Você ia lá numa banda do mundo, não minta, não seja mentiroso. Tocava às vezes uma música bem bonita. Você pensa que a pessoa lá no mundo também não sente aquele calafrio? Ou você, quem nunca foi, quando você vai, você gosta da música, a música ela traz uma certa êxtase. Ela traz na pessoa algo que pode trazer alegria, também pode trazer tristeza. O louvor, ele não vai trazer só aquela alegria da música. O louvor, a Bíblia fala que o Espírito Santo habita em meio aos louvores. Deus habita em meio aos louvores. E onde o Espírito de Deus está? A liberdade. Então nós chegamos a Deus com louvor. Por quê? Porque o salmista diz que ele entra na presença de Deus com salmos, com cânticos, com hinos, só que aí não é só entrar cantando, né? Eu vou cantar com pulo de alegria e brado de vitória. A gente cantou ontem, né? Maravilha. Só que não é só entrar cantando, tocando. Eu falo pro meu filho, quando a gente chega na igreja, cadê ele? Está lá na sala. Ele entra correndo, já vem que nem um foguete, né? Para a bateria. A gente já grita lá do portão, esqueceu algo? Né? Vai orar primeiro antes de tocar. Certo que a gente vem às vezes de manhã para cá, eu já chego de manhã aqui, os irmãos vêm à noite. Eu volto em casa tomar um banho, eu já venho de manhã. Mesmo assim a gente tem... Não estamos entrando em qualquer lugar. Não vamos tocar qualquer música. E aí, então, louvor não é só cantoria. Você está oferecendo um sacrifício vivo a Deus. Você está sentindo, irmãos. Você tem que ter noção do que você está cantando. Porque o louvor, muitas vezes você está profetizando, você está adorando a Deus, e Deus se faz presente e a pessoa pode ser curada ali no momento do louvor. No momento do louvor ela pode ser curada, pode ser restaurada. Ninguém foi lá falar nada com ela. Ela não recebeu uma profecia de ninguém, mas o Espírito Santo olhou para a pessoa que estava lá louvando, adorando. Ela não quis nem saber quem estava do lado dela. Ela fechou a mão e ela dava glória a Deus. E o louvor estava ali sendo cantado. Eu quero nascer do teu Espírito. Irmãos, às vezes a gente está cantando um louvor como esse e a gente está aqui, né? A gente está cantando um louvor como esse e a gente está aqui. Às vezes o grupo de louvor está, né? Aí o louvor está aqui. Eu quero nascer do teu Espírito. E tá, aleluia! E tem pessoa que está do lado. E a pessoa está...
Eu quero matar a minha carne. Fiz até uma nota errada. Aí a pessoa, nossa, ele errou! Às vezes, irmãos, quem que vai entrar na presença de Deus na hora do louvor? É quem está vivo. Quem está morto, o cristão já vai adorar para a eternidade. No céu, né? Mas até chegar lá, nós adoramos aonde? Aqui. E às vezes, irmãos, a gente tem tanto aquele medo. Lá, como diz, as pessoas que não adoram a Deus, canta, pula, seja no estádio, seja onde tem que estar. E a gente, né? Quero nascer do teu Espírito. Eu quero, Senhor, eu quero, mas não preciso ficar maluco igual meu irmão. Né? E aí a pessoa se incomoda. Bem verdade, irmãos, que eu vou dizer para você. Eu louvo a Deus, eu gosto de louvar, cada um tem o seu jeito, não me preocupo com euforia de cada um, só toma cuidado. Não me preocupo porque pula, quer rodar, roda, eu não tenho esse costume, vou falar que nem o apóstolo Paulo, de ficar rodando, porque senão eu já fico logo tonto. Então, mas eu gosto de pular, não tem problema nenhum. O que não pode é eu pensar que o que eu faço, meu irmão tem que fazer. Poxa vida, eu estou aqui pulando e o Valdemir está que nem estátua aí, hein, Valdemir? Poxa vida, hein? Deus não está me alcançando por causa de você. Que nada, irmãos. O Espírito Santo é pessoal. E às vezes a gente está louvando, eu quero nascer do teu Espírito. Está olhando para o irmão do lado. Um oi fechado e um oi do lado. A gente consegue entrar na presença de Deus assim, irmãos? A gente não tá entrando de forma racional. A gente não está se entregando a Deus. Não está entendendo. Eu sei que aqui vai ter dois pilares. O racional não é adorar também igual doido. O louvor acabou, né? Meu irmão, quero matar, fazer a tua vontade, que a minha vida seja a tua vida. Jesus. Todo mundo está batendo palma, louvor, aleluia, glória a Deus, amém, amém. Mas tem um irmão que não conseguiu parar. Porque eu fui tomado pelo Espírito Santo, a palavra continuou, mas ele não conseguiu parar. Pode, pastor, desde que ele não atrapalhe o outro de ouvir, né? Paulo vai falar que o racional também tem hora para tudo. Agora é a hora da palavra. Você pode dar glória a Deus, amém? Não te impede nada de dar glória a Deus. Agora o culto racional também, eu já fui em lugar que tem... Pessoa, o pregador está pregando, o outro vem no meio, pega o microfone dele, vira aquela bagunça. O Espírito Santo não é bagunceiro, não. Aí é coisas diferentes. O culto racional tem um momento para tudo. Está orando, ore com fervor, está buscando, glorifica em todo tempo. Só que tem pessoa que ele não é racional. Ele até pula, ele roda, ele faz um monte de coisa, mas é tudo, como diz o ditado, é tudo porque o outro está fazendo. Não está tendo nada de racional nele. Ele está pulando que nem as pessoas lá no mundão. Né? Mas ele não está nem pensando em Jesus. Ele está pensando que ele está na zumba, na ginástica, sei lá onde. Entendeu? Ele não está com nada racional. Ele está na academia, né? Está malhando, vou pular para perder peso na igreja. Irmãos, tudo que a gente faz diante de Deus, irmãos, tem que ser com fé. Já viu aquele louvor, a gente canta, né, aquele corinho bem antigo, né? Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, né? A gente, quando está aqui, como diz a dança, eu não sei dançar, pudera também, né? O pastor já basta cantar, mas eu gosto, mas não sei. A gente já posso pisar numa tropa, fica meio esquisito. Mas a gente tá, posso pisar, aí tem gente que pisa na tropa, né? A tropa ali está significando o que no louvor? São as hostes do mal, né? É o exército inimigo, né? Aí a pessoa pisa no... Posso pisar numa tropa. Você pisa na tropa assim? Só você não aguenta pular, né? Pisa na tropa e... nem formiga ele mata. Né? Ah, pastor, mas eu também não sou militar. Posso pisar numa tropa. Tem crente que, né? Não é disso que eu estou falando, irmãos. Eu sei. Ninguém é obrigado a fazer coreografia. Só que, entende o que a gente canta e muitas vezes a gente não... Só que tem que partir também de quem ministra, né? Porque quem ministra estiver aqui, posso pisar numa tropa e saltar... Pula, irmão, aí, ó. A pessoa fala, não sei que está ministrando, não pisa na tropa, né? Faz que nem as crianças, pisa na muralha.
A gente vai cantando por cantar, irmãos, quando a gente não está sendo racional no que está fazendo. Quando a gente está aqui, eu quero nascer do teu Espírito. É uma oração, irmãos. Você está orando. Como que a gente consegue cantar? Eu quero nascer do teu Espírito. Tem algo de racional nisso? Está entendendo o que está fazendo? Eu quero matar minha carne miserável de calor. A gente, na presença de Deus, irmãos, a gente entra e a gente, não estou dizendo que não pode ficar assim, tá, irmão? Misericórdia, eu nem vi ninguém assim. Eu estou dizendo que a gente se perde no momento do culto por causa de qualquer coisa que acontece. Valdemir, não estou conseguindo louvar, meu Deus do céu, a não ser que você esteja passando mal, não vai morrer também, né? No culto, só se for para ser arrebatado. Quando eu subi com as irmãs, eu falei, vocês se segura que o calor está bravo. Né? Mas às vezes, irmãos, a pessoa está lá no trabalho, calorão, está batendo massa lá o pedreiro. Um calor, e às vezes você encontra irmão naquele trabalho, aquele calor, aquele sol quente, e ele está louvando. Você já viu isso? Já conheceu alguém que está lá naquele serviço, aquele calorzão, aquela dificuldade, e está louvando a Deus. E o crente na igreja, será que eu aguento hoje cantar ao Senhor? Vê o jeito que a gente entra na presença de Deus. Poxa vida, 1h30, eu tenho que ficar de pé. A gente nem fica 1h30, o louvor é 40 minutos, né? Quando você vai no NSS, você já foi, você fica mais tempo lá de pé. Ou não? A gente fala, traz a garrafinha para você tomar água. Não tem problema em tomar água lá. Mas também, não seja um reservatório na hora do culto. Não, você não consegue se segurar. Aí eu consigo um pouco. A pessoa não está nem cantando, porque quem está cantando precisa beber água, né? Tem gente que nem canta, né? Mas eu tenho que ir toda hora. Eu vou beber água, eu vou no banheiro. Eu já fui, mas eu vou de novo. Eu vejo, às vezes, tem pessoas, nem pessoa que às vezes tem problema diurético, se segura. A gurizada não consegue. Na escola elas conseguem. A gente tem que tomar cuidado, irmão, se não é distração na vida da gente. Porque às vezes a gente levanta, porque a gente está cansado. Não estou dizendo que tem problema em ir lá beber água, tá, irmãos? Estou citando um exemplo. A gente está num ambiente de culto, só que a gente está voado. Irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado com o culto racional. Marta não estava entendendo o que estava acontecendo. Jesus estava na casa de Marta. Maria estava aos pés de Jesus. E a Marta estava preocupada com rango. Parece que não tinha comido. Há quantos dias sem comer, mas afinal ela estava fazendo algo errado? Não. Estava preparando o jantar, o almoço, sei lá o que era, mas estava preparando o alimento. E Jesus não andava sozinho. Ele já tinha logo 12 discípulos com ele. Fora quem aproveitava, o mestre está ali e andava na casa. Imagina você convida o pastor para ir na sua casa comer. Aí o pastor leva logo 12 discípulos. Né? E entram as companhias. Você ia ficar o quê? Eu ia estar lá pregando, você ia estar atarefado. Eu sei que ia ter que fazer a comida. A Marta tinha que fazer. Só que Jesus quis dizer para ela assim, Marta, isso aí não é a melhor parte não, Marta. No culto, quando Jesus está pregando, quando Jesus está falando, quando a palavra de Deus está ali, o mais importante é isso. Irmãos, nós temos diáconos, os diáconos trabalham na igreja. E diácono é serviço. Mas até os diáconos, eles têm que ter muito cuidado no culto, porque senão o diabo vai usar um monte de coisa para tirar a atenção deles. É muito perigoso. Eu falo nesse momento de culto, irmão, vocês veem, acontece como pastor de eu precisar sair, mas eu não gosto de sair quando tem alguém pregando, eu gosto de estar aqui ouvindo. Porque se a gente não tomar cuidado, a gente vai ficar igual Marta. A gente vai estar trabalhando, a gente vai estar fazendo uma coisa ou outra, e muitas vezes a gente não está racional. Parece que a gente não está vivo. Não está entendendo o que está fazendo. E o próximo que ele fala aí, um sacrifício santo. O que é santo na Bíblia? Separado. A palavra santo significa separado. Então, um culto é algo separado. Não adianta você falar, eu vou num culto de 1h30. Você pode ir? Você tem 1h30 para Jesus? Tem.
para estar no culto. Mas se você chega, poxa vida, falta 15 minutos e esse relógio não roda. Né? É separado, irmão. Você tem que esquecer o que você deixou lá na sua casa. Pastor, meu filho está dando tanto trabalho hoje, eu estou aqui no culto, mas minha cabeça está lá. O culto tem que ser algo santo, irmão. Tem que ser separado. Você tem que se separar. Separar, que diz aqui no momento, é você se colocar inteiramente na presença de Deus. Porque, irmão, não tem coisa pior do que alguém estar fazendo alguma coisa com alguém, né? Porque o culto é para Deus. Então nós estamos aqui por Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. E Deus está presente para receber a adoração. E a gente que vem para adorar, imagina, é que a gente não vê Deus, né? Mas se a gente vesse, né? Mas imagina, uma pessoa vem ali para ser homenageado, e aí, como diz o ditado, as pessoas não estão nem aí. Não separou aquele momento. O culto, irmãos, é algo separado. Você tem que vir e colocar todo o teu coração no Senhor. Ó, pastor, meu dia hoje não estava bom, não. E muitas vezes a gente chega na presença de Deus e o nosso dia não foi bom, a nossa vida está numa dificuldade. Mas quando você vai adorar a Deus, você vai oferecer um sacrifício vivo e separado, santo. Você vai acreditar que o Deus que é poderoso se faz presente e pode mudar a história da tua situação naquele momento. Você pode estar no seu quarto orando, você fala, vou tirar meia hora para orar. Aí chega o vizinho e bate. O que a gente faz? A gente levanta e vai atender, não é? Estamos certo? Estamos errados. Que a gente devia dizer, ó, meia hora agora aqui é eu com Jesus. Eu vou conversar com o Senhor. Eu vou ter uma conversa com o Senhor agora. Não era para ser assim, algo separado. Mas estão batendo na porta, o cachorro está latindo e não sei mais o quê. Ele está aí, por que não sai? Será que está dormindo? É algo separado, irmãos. Se você estivesse diante da presença de um rei, de um presidente, sei lá, de qualquer autoridade, ou diante de alguém que você gosta, como diz, é que nem casal de namorado, né? Quando ama, né? Gosta, né? O mundo, ele esquece o mundo que está lá. Ele só vê ela, né? Apareceu a Margarida, como dizia a música. Ele não vê mais nada. Fica tonto. A gente devia ser meio assim apaixonado por Jesus, né? Ao ponto das coisas não conseguir nos distrair, porque é algo separado para o Senhor. Porque é tão ruim, irmãos, a gente está oferecendo algo para alguém e a pessoa não está nem aí, não é? É tão ruim. Então tem que ser algo separado. E a terceira coisa tem que ser agradável. Também não pode. Bom, meia hora eu estou aqui, mas estou cantando no relógio. Se passar, o pastor vai ver. Não está sendo agradável. Aí eu estou aqui, mas poxa vida, esse louvor já 40 minutos, não vai parar logo para o dízimo, para a oferta? Né? O irmão começou a orar logo agora. Pelo amor de Deus, esse irmão, hein? A pessoa não consegue dar um culto racional, né? Aí a gente fala, a gente divide o culto todinho. Louvor, oferta, palavra. A gente já está prontinho. Quando passou, a gente já está, ou se está orando, ou se tem alguém que é aniversário, a gente já começa, né? A gente não está sendo nada racional, irmãos, diante de Deus. Muitas vezes é pregado que ser racional é não rodar, não pular, mas não é só isso aqui que a Bíblia está falando, não, irmãos. Está falando de entender o que a gente está fazendo. Às vezes a gente critica os outros, mas a gente está lá, não está pulando, não está rodando, não está falando nem língua, mas está mais atento nas outras coisas do que na que a palavra de Deus está sendo pregada, do que no louvor que está sendo entoado, onde a pessoa poderia estar orando, poderia estar buscando, poderia estar clamando e recebendo um milagre, irmãos. Culto racional, a gente vem na igreja para adorar a quem? A Deus. Nós buscamos a quem? A Deus. Agora é verdade, tem uma coisa que eu não concordo muito no culto racional. Pessoas que vão na igreja buscar pessoas. Ele vai por causa de um pastor. Quando chega para mim e fala, pastor, o senhor tem uma palavra para mim? Eu falei, eu não. Mas a Bíblia tem. Você pode ter certeza. Eu até brinquei, eu estava conversando com o pastor Peter, com meu cunhado, e eu falei assim, o Deneval. Eu falei, eu não sou muito preocupado com essa frase, eis que eu te digo, não. Isso não me balança, não.
chega perto de mim, eis que eu te digo. Você é um pouco mais profundo ainda. Eis que o Senhor te diz. É perigoso, porque se Deus estiver dizendo, aí você, peraí, Deus está falando, né? Aí você ouve, mas está sendo pela boca de alguém. Você vai, se é de Deus, você sente, você vai acolher, mas cuidado. Mas quando alguém chega e diz, eis que a Bíblia diz, aí eu vou dizer para você, o meu coração fica preocupado. Eu falei, Senhor, eis que a Bíblia diz. O que me balança não é eis que eu te digo. Eis o que a Bíblia diz, porque já está decretado, irmãos. Já está decretado. Não estou dizendo que todo mundo que fala que é isso que o Senhor te diz, não está sendo da parte de Deus. Tá bom? Tem muita gente que fala da parte de Deus, mas também tem muito profetada por aí, que nessa conversa do eis que o Senhor te diz, já destruiu a vida de um monte de gente. Porque eu já cansei de ouvir pessoas que receberam um eis que o Senhor te diz, ou eis que eu te digo, e não era nada da parte de Deus. Então eu me preocupo com o eis que a Bíblia diz. Isso me preocupa mais. Isso me balança mais, isso me leva a ficar atento, irmãos. Então, a Igreja Ministério da Glória de Deus, a gente tem uma visão ministerial. Não é à toa, irmãos, também, que eu não chamo todo mundo aqui, não. Da mesma forma, como diz o ditado, que tem pregador por aí que fala que eu sou frio para pregar, eu posso falar também, não quero ser lá na igreja desse seu jeitão, não. Eu tenho liberdade como pastor, ou não? Não me convidam por aí, mas eu tenho que convidar todo mundo. Pastor, porque o senhor não chama aquele que revela até o RG do outro. Eu falei, não, mas se eu quiser saber meu RG, eu vou lá olhar. Não, mas a gente é tratado como frio, como não tem a presença de Deus, muitas vezes, né? Eu falei, Senhor, eu não sei que ministério o Senhor me deu, porque eu falei, nós não somos assembleianos, nós não somos presbiterianos, mas também nós gostamos do Espírito Santo. Só que, ao mesmo tempo, aqui a gente não fica numa coisa sem noção, né? Irmãos, vocês me perdoem, mas a gente vê cada coisa em alguns lugares. Tem pessoa virando mortal na igreja já. Você nunca viu, não, né? Tem pessoa lutando artes marciais, MMA, na hora do derramar do Espírito Santo. Eu falei, meu Deus do céu. É a unção de Davi. Só falta entrar com a espada, porque Davi, né, para quem destruía 1000, unção de Sansão, só pode ser. Pode ser, porque já para a gente não ir contra o Espírito Santo, eu vou pensar igual Gamaliel, não quero me encontrar lutando com Deus, então não questiono ninguém. Não quero me encontrar lutando com Deus, não. Só que dizer que a emoção que me balança, não. Eu gosto da emoção, irmão. Eu gosto de estar louvando, vocês veem que eu estou aqui louvando, às vezes eu me balanço, porque eu gosto, a emoção é tão boa, as coisas feitas sem emoção é tão ruim, não é? É que nem casado, 6 namorados, 6 vigia no mapa. Né? É que nem aquele beijinho. Né? Parece que não tem emoção nenhuma, né? Só falta beijar empurrando. É a mesma coisa, não é? É a mesma coisa, não é não? O problema dos casados é que quem dá esse beijo é o solteiro. Ai, Deus amado. Tem ou tem que ter emoção nas coisas? Tem que ter, irmão. Coisa sem emoção não presta. Tudo que é feito sem emoção demonstra falta de interesse. Ou não? Claro que demonstra. O marido não vai perceber que a esposa deu um beijo jogando ele para lá, ou vice-versa? Claro que vai. Deus não vai perceber que eu quero nascer do teu espírito, mas não está nem aí, só está cantando. E às vezes a gente vai na igreja assim, um culto sem entendimento. Irmãos, é ruim. É igual servir a Deus, não está sendo racional. Eu falo uma coisa, falo para minha esposa, eu não gosto de ficar insistindo com as pessoas, porque insistência parece que você está forçando a pessoa. É tão ruim. A pessoa chega, Valdemir, você vem tocar um violão? Aí o Valdemir, pastor, hoje eu não quero, não. Hoje não. Eu faço parte do louvor, mas hoje eu não quero. Irmãos, quando a gente se alistou no exército do Senhor, tem essa conversa não. Quem está lá na guerra, a não ser que você esteja doente, esteja em casa, ou veio doente, pastor, estou doente, não posso ficar de pé. Não é disso que eu estou falando, tá? Vocês me entendam bem.
Eu gosto de explicar tudo nas entrelinhas, para não ficar nada mal explicado. Eu estou falando, é simplesmente a gente, hoje não quero cantar, não. Músico é assim, não é, a gente quer tocar, é agradável. É agradável, entendeu? Você quer estar no culto, quando você não sente prazer, irmãos, no que você faz, se você está aqui no culto e você não está sentindo agradável, você está, nossa, eu até ouço, mas o pastorzinho chato, você não está se agradando, você não está entendendo nada, e você tem esse direito, você não precisa tolerar a gente. O que não pode é a pessoa ficar, mas fica aí, mas toca o violão, mas fica ouvindo a palavra, você precisa ouvir essa palavra. Não, irmãos, nós temos que gostar de vir na igreja. Nós não somos crianças. Criança é criança, amém? Criança está em crescimento, como diz. O pai está ensinando, a mãe está ensinando. Agora, se nós já somos adultos, deu 7 horas e a gente está, poxa vida, tem culto hoje, hein? Meu Deus do céu, tem que ir lá. Se eu não ir lá, o pastor vai ver que eu não fui. Nossa, tem culto. Irmão, você não está gostando de vir, não. Você entendeu a diferença? Coisa assim, selecionada. Por isso que eu brinquei com os casados. Você marca lá na agenda, hoje é dia de namorar. A mulher, ela fala, poxa vida, dia de namorar hoje, aquele infeliz. Você entende? Entende, né? O casal de namorado também, né? Nossa, hoje ele vai vir em casa, não estou bem, nem podia não vir hoje. Se falar assim quando está namorando, vocês vigiam, porque quando casar, vocês vão dormir lá fora. E com a presença de Deus, irmão, do mesmo jeito. A pessoa vem, nossa, hoje eu estou na escala, não estou cansado de ficar na escala. Irmãos, às vezes eu brinco com os meninos aqui. Eu estava até brincando ontem com o Luiz, ontem foi a banda dos jovens que tocaram. Eu falei para o Valdemir, né, Valdemir, você deixa o Vitinho tocar seu violão? Aí o Vitinho ontem, né, tocou os 4 louvores, né, Vitinho? A alegria dele. Eu falei, Vitinho, deixa ele tocar o violão, manda tocar. Aí eu deixei o Luiz tocar os louvores que ele sabia. Eu falei assim, a gente fica feliz de deixar eles tocar. Não é porque a gente não gosta. Eu falei, brincando, eu quero ver vocês tocando, não é porque eu não quero tocar. Eu falei, eu sou que nem aquela orquestra. Eu falo, eu quero estar que nem o Michael W. Smith. Ele está tocando lá na frente com o teclado, tem um monte de músico lá atrás. Né? Porque a gente gosta. Agora imagina assim, ó, toca... Hoje eu estou, como diz, de paciência cheia, para não falar o que a maioria fala, né? É outra coisa que vocês falam. Não pensa não para não pecar, mas eu estou com as paciências cheias hoje. Entendeu, irmãos? A gente está fazendo algo, como diz Paulo, sem ser agradável. Eu já vou terminar, tem 1 minuto. Não está sendo agradável. Então o culto tem que ser um sacrifício vivo, santo, separado e agradável. Você separou esse momento... Tudo bem, se o pastor passou meia hora do culto, aí você pode ficar meio revoltado. Normalmente não acontece. A gente passa aqui no máximo 5 minutos, acontece. Mas tudo bem, é domingo, né? Mas para quê, irmãos? Aí eu finalizo aqui. Quando você vem na presença de Deus, oferece um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, você vai ser transformado pela renovação do entendimento, no versículo 2, para experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus na sua vida. Tem muita coisa que Deus vai trabalhando na nossa vida, porque a gente vai servindo a Deus mais ou menos. Quando eu estou oferecendo um sacrifício vivo, eu estou experimentando a boa vontade de Deus. Tá bom, né? A boa vontade de Deus, as misericórdias dele estão sobre mim. Tá bom. Aleluia. Mas Deus quer mais dele para a sua vida. Deus quer que você cresça na graça. Aí você oferece um sacrifício separado, ou seja, você fala, agora esse é meu momento de adorar a Deus. Celular desligado, a não ser quem vai filmar, quem vai fazer alguma coisa, quem ficou lá em casa, eu não quero nem saber, tem visita em casa, vocês fica aí, que eu estou indo para a igreja, eu tenho um momento com Deus agora. Deus vai se agradar. Você vai começar a experimentar a agradável vontade de Deus na sua vida. E aí você chega ao ponto de que quando você faz isso, é agradável, você gosta de estar no culto, você experimenta, irmãos, a perfeita vontade de Deus. O que é a perfeita vontade de Deus? Vamos colocar de pé. A perfeita vontade de Deus, você vem
vivo para adorar a Deus, você vem oferecer um sacrifício separado, você vem agradando, você se agrada de estar aqui, você não precisa esperar a profecia, você não precisa esperar pôr a mão na sua cabeça, você quer de Deus, as bênçãos de Deus no momento que você está adorando, no momento que você está buscando. Talvez muitas pessoas não vão estar entendendo, assim como o profeta Eli não entendia quando Ana estava orando, mas Deus estava alcançando a vida dela, aleluia. Amém, irmãos? Então seja assim quando for buscar a Deus. Nós não vamos estar bem todos os dias, é fato, irmãos. Quem fala que todo dia está bem é mentiroso. Tem dia que a gente não está. Eu não estou falando do nosso dia a dia, eu estou falando de quando nós nos achegamos à presença de Deus. Quer apresentar para Ele nesse instante. Feche os seus olhos, ergue mais um pouquinho o volume, Herbert. Feche seus olhos e vamos orar nessa noite em nome de Jesus. Se você quiser que eu ore por sua vida, vem à frente, eu vou orar por você nessa noite. O Senhor me toca a impor as mãos. Se você quiser isso, independente do que você estiver buscando a Deus, se é milagre ou cura, eu não sei. Mas começa a acreditar no Deus que você serve. Isso que está no teu coração, para Deus nada é impossível. Desde que não seja um pecado, você pode clamar, porque a Bíblia diz: pedi e dá-se-vos-á, buscais e achareis, aleluia. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, nós oramos nessa noite, Senhor, em tua casa. Senhor, nós queremos oferecer a nossa vida nessa noite como um sacrifício vivo, como um sacrifício santo, separado para ti, Senhor, este momento que estamos na tua presença, ó Deus. Um sacrifício agradável, Senhor. Nós queremos dizer a Ti que nós estamos nos agradando de estar aqui. É agradável estar em Tua presença, Senhor. A Tua presença não nos cansa, a Tua presença nos move, a Tua presença nos fortalece, a Tua presença nos capacita, a Tua presença nos cura, a Tua presença nos enche de alegria, a Tua presença traz o bálsamo santo de Gileade, aleluia, que cura todos que necessitam, em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Oh Senhor, nós te bendizemos nessa noite, nós te exaltamos, Senhor. Eu peço que o teu Espírito Santo esteja, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, tocando cada coração agora que está aqui, bem como cada um daqueles que nos assistem por meio da live. Senhor, em nome de Jesus Cristo, aquilo que essa pessoa não tem força para fazer, aquilo que nós não temos força para fazer, para deixar, para abandonar o vício, meu Deus, entra com a libertação agora, em o nome de Jesus Cristo. Nós clamamos, Senhor, que todas as hostes espirituais do mal, que todo o poder do inferno, das trevas, que todos os demônios partam em retirada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Parta em retirada da vida dessa pessoa, da casa dessa pessoa, do que tem amarrado essa pessoa, meu Deus, que faz com que essa pessoa não consegue oferecer a Ti um culto racional, que faz com que essa pessoa ainda continue presa na tristeza, no problema, na angústia, na depressão, na enfermidade, seja lá o que for, Senhor, aleluia. Nós queremos Te louvar em espírito e em verdade, Senhor. Oh meu Deus, Lázaro estava na porta do rico, Senhor. Lázaro estava doente, Lázaro passava fome, Senhor. Lázaro via as pessoas ter de tudo enquanto ele não tinha nada. Lázaro era cheio de úlceras, Senhor. Os cães lambiam ele, Senhor. Ele era jogado na sarjeta, mas o coração dele estava vivo. O coração dele estava vivo, vivo na Tua presença, Senhor. Porque quando ele morreu, o Senhor levou ele para o paraíso, e essa é a prova de que ele era um verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador não é aquele que tudo está dando certo na vida dele todo dia. O verdadeiro adorador não é aquele que passa por problema. O verdadeiro adorador não é aquele que a conta dele está cheia. O verdadeiro adorador é aquele que mesmo com a conta bancária no vermelho, que mesmo muitas vezes numa enfermidade, que mesmo muitas vezes passando
passando uma tristeza, que mesmo muitas vezes passando uma dificuldade, a angústia, a tribulação, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo e a espada não separam um verdadeiro adorador da presença de Deus. Aleluia!